porque nós reconhecemos que Tu e a palavra são um. Por isso, Deus, nós te honramos esta noite, Senhor, nesta mensagem, Senhor Deus, Tu tens para cada um de nós, Senhor. Fala em nossos corações, muda, transforma, Senhor, encoraja e faz aquilo que Tu sabes que é o melhor para todos nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém? Sabem, hoje em dia nós enfrentamos lutas quase diárias, não é? Quase diárias. Lutas emocionais, lutas por causa de vícios, lutas ou batalhas até carnais que nós temos, lutas mentais, amém? Enfim, lutas por causa de familiares, lutas por causa de problemas de, sei lá, económicos. Nós enfrentamos lutas quase diárias, amém? E eu ouvi alguém dizer, alegra-te por ir à luta. Agora deixa-me dizer, quem é que se alegra para ir a uma luta? Quem é que fica contente ou alegre para ir à luta? Ou fica entusiasmado para ir à luta? Bom, eu devo dizer, Deus fica, pois a sua palavra diz que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. E Ele vai estar a esfregar as mãos de contentamento, pois conta conosco, amém, nessa peleja. Pois vê em nós determinação, vê em nós coragem, vê em nós motivação, e Ele sabe que com Ele a vitória está certa para o nosso lado. Por isso Deus até gosta que a gente enfrente lutas, ok? Não é que Ele deseje que a gente passe a vida em lutas, mas infelizmente neste mundo nós somos desafiados a enfrentar essas lutas, amém? E então o título desta mensagem é: foste nascido para a luta, nasceste para lutar, amém? Nascemos para isso. E olha, e uma vez que os olhos são espelhos da alma, é o que diz a palavra também, então olhe para o seu irmão, dê aquele sorriso lindo que você tem, amém, e diga assim, que o teu olhar revele o desejo de querer vencer e ser sempre um mais que vencedor nessas lutas, amém? Amém, que seja assim, amém? E por que nós estamos a incentivar o nosso irmão? Por que estamos a incentivar o nosso irmão? Sabem? Porque a Bíblia diz que o amor de muitos irá esfriar nos últimos tempos. Então nós precisamos nos incentivar uns aos outros. Amém? Jesus, ao frisar, quando Jesus diz que o amor se esfriaria, está a referir-se não só ao amor, amém? O amor para com Ele, para com Deus, mas está-se a referir também o amor uns para com os outros. O amor iria esfriar. Nós vemos hoje, mais do que nunca, o amor a esfriar entre famílias, verdade ou não? Nós vemos o amor a esfriar entre pais e filhos. Nós vemos o amor a esfriar, cada vez nós vemos o amor a esfriar. Numa medida quase descomunal, amém? Está a esfriar. E então nós temos que ter cuidado. O amor vai azedar de uns para com os outros. O amor azeda. Hoje somos capazes de estar-nos a dar bem com o nosso familiar e amanhã já estamos com azedume com aquele familiar por algo que ele fez. Amém? E se existe algum azedume na nossa vida, olhem para os sintomas, desculpem. Vejam onde é que isso começou, esse azedume começou. Vejam o porquê. Tenham coragem de dar passos, amém, para a reconciliação. Hoje em dia as pessoas não querem se reconciliar, preferem ficar em falta de perdão. Mas nós temos que, se nós guardarmos rancor no nosso coração, nós vamos enfrentar cada vez mais lutas. Perdão, libertar alguém, faz o amor fluir. E quando o amor flui, flui a paz, flui a reconciliação, flui tudo isso. Os irmãos entendem? Então, se o azedume começou com uma pessoa, já é mau, não é verdade? Mas será péssimo se ele se começar a incluir outras pessoas. Nós às vezes vemos as famílias desentendidas com um e de passado um bocado já está a família quase toda desentendida. Nós temos que ter cuidado com isso, amém? Não vamos deixar o nosso coração se endurecer. Sim, fomos chamados para a luta, mas é uma luta diferente daquelas que os nossos olhos carnais estão habituados a ver.
Ok? Essa não é uma luta contra carne e sangue. Esta luta que eu estou a mencionar não é uma luta contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Mas o inimigo está a fazer de tudo, para que seja uma luta contra os nossos semelhantes. Ele está a fazer tudo. Ele usa as nossas emoções, as nossas iras, os nossos descontentamentos para criar peleja uns com os outros. Mas estão comigo? Então, muitas das vezes a nossa luta está no lado errado. Está no lado errado. Amém? Nesta luta nós vamos precisar uns dos outros e também vamos precisar de nos fortalecer no Senhor. No Senhor, de andar em união, de estar em comunhão uns com os outros, amém? De estar em comunhão. Nós ainda há bocado estávamos a orar ali para um avivamento, sabe? Não vai haver avivamento se não há comunhão e não há união. Tem que haver comunhão e tem que haver união para poder haver avivamento, amém? Então, nós temos que andar em união, em submissão a Deus, mas também em submissão uns aos outros. Saber nos submeter uns aos outros. E é isso que nos vai levar ao caminho da vitória. A Bíblia viva, eu estou a falar a Bíblia viva, mas podem ler a normal, diz em Efésios 5, 21, diz de uma maneira interessante. No normal, na Bíblia normal, diz sujeitai-vos uns aos outros, amém, por temor a Cristo, ou no amor a Cristo. Esta Bíblia viva diz assim, honrem a Cristo, pela submissão de uns aos outros. Uns aos outros. Quando nós nos submetemos uns aos outros, nós estamos a honrar Cristo. E deve ser isso que nós devemos querer fazer. Amém? Ou seja, esta tradução está a querer dizer assim, respeitai-vos, sujeitai-vos, submetei-vos. E logo depois desta submissão e sujeição a Deus, sujeição entre nós, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, amém, irmãos, o capítulo seguinte prepara-nos para a dita luta, E porque a carne odeia se submeter, a nossa carne odeia se submeter, a nossa carne odeia se sujeitar, então Paulo aconselha-nos em Efésios 6. Se vocês forem ler Efésios, vocês vão ler, ali começa por explicar como tomar a armadura de Deus. Não vamos falar sobre isso, mas Efésios 6, o verso 10, diz assim, concluindo, Paulo conclui, diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na minha Bíblia diz assim, no demais, irmãos meus, e fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando Paulo escreve no demais, está a envolver uma negação. Neste no demais está a envolver uma negação. Devemos ver esta negação retratada na cruz. E esta cruz tem dois sentidos, para fora e para dentro. Tem dois sentidos. Amém? Os braços da cruz revelam que nós devemos estar crucificados para o mundo. Amém? E o mundo crucificado para nós. Crucificados para o mundo. Amém? E o mundo crucificado para nós. Ok? Nós não queremos nada com o mundo. Não, nós guardamos-nos do mundo. Entendem? Em Gálatas 6, Paulo diz o seguinte, 6 verso 14, Paulo diz o seguinte, diz assim, vou ler da minha tradução, diz assim, mas eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu morto para o mundo. Ok? A tradução ali diz, quanto a mim, no entanto, eu jamais me venho a orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está bem, está na parte de baixo. Por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Sabe, a nossa luta envolve também a carne e os seus desejos. Envolve. Os irmãos sabem disso. 1 de Pedro 2, o verso 11, diz assim. 1 Pedro
2:11 diz assim: queridos amigos, outros diz, queridos irmãos ou amados irmãos, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, note, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Então há uma batalha constante contra a nossa alma por causa das paixões da carne. A paixão da carne quer anular, amém, a nossa alma. Ok? Então nós temos que nos abster. Temos que nos abster, como diz ali, como peregrinos e estrangeiros, vos abster das paixões da carne. Amém? Porque Paulo tinha experiência dessas lutas entre a alma e a carne, e até das astutas ciladas que o inimigo lhe pregava, amém? Levantava contra ele. Assim é por isso que ele nos adverte a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. É por isso que ele nos adverte. A força para manter, por exemplo, este prédio, a força para manter este prédio de pé, está com algumas dificuldades, como os irmãos já sabem, mas para manter este prédio de pé, vem do seu fundamento, não está propriamente nas paredes nem nas janelas que nós vemos, não, vem do seu fundamento, das vigas, né, das colunas, das vigas de ferro, dos blocos de cimento que estão no seu interior. É o fundamento que faz com que este prédio continue intacto, e em pé e intacto. Amém? E seguro para habitar, senão iria servir, se não tivesse segurança, iria servir talvez só para refúgio, sei lá, dos mendigos, quem sabe. Mas qual é o fundamento então na nossa vida? Qual é o fundamento? O que é que nos motiva? O que é que suporta a nossa vida? O que é que nos dá força para continuar a luta? O que é? Qual é o fundamento? Sabem, se nós não temos Jesus como rocha da nossa salvação, como a pedra de esquina que suporta toda a nossa vida, se nós não temos Jesus, se não o reconhecemos, então deixem-me dizer, a nossa estrutura espiritual e até física está fraca, pode-se quebrar a qualquer momento. Jesus tem que ser, amém, a estrutura da nossa vida. Ele tem que ser, a Ele e a sua palavra, ok? Quando a nossa vida tem como fundamento as nossas próprias ideias, então quem terá o lugar de honra será a exaltação, será a murmuração, que ainda falamos a semana passada, a falta de perdão, o orgulho, será isso. A verdadeira fortaleza só podemos encontrar se nós confiarmos em Jesus e o tivermos como, amém, a rocha da nossa salvação. Só Ele pode suportar a nossa vida. Amém? Só a Ele podemos entregar o leme também, por assim dizer, das nossas vidas. Prazeres mundanos só irão fazer com que as vigas da fundação quebrem. As vigas da nossa fundação. Por isso é que há muita gente que aceita Jesus, vem um tempo à igreja, está na igreja, mas passado pouco tempo, por causa dos prazeres mundanos, amém, aquela fundação não foi bem estabelecida, amém, o que é que acontece? Eles afastam-se. Eles deixam e afastam-se, amém? Então, prazeres mundanos vão fazer com que as vigas da fundação se quebrem, pois falta de submissão a Deus e para com os outros, não saber se submeter a um corpo, estar sujeito a um corpo, ser de uma família, a pessoa não querer sujeitar a isso, amém? O que vai acontecer é que isso vai impedir que eles tenham revelação de Deus e por isso depois deixam-se ir ao vento de qualquer doutrina. Deixam-se levar pelas coisas do mundo e de qualquer doutrina. Amém? Então nós devemos permitir que a palavra de Deus faça revelação ao nosso coração. Amém? Para não sermos induzidos ao erro. Ainda há bocado alguém esteve a orar, amém, sobre isso, sobre as falsas doutrinas. Temos que ter cuidado com as falsas doutrinas. Hoje em dia está cheio. Nós podemos ver na internet, no YouTube, falsas doutrinas aí. Temos que ter cuidado até com aquilo com que nós vemos e ouvimos. Amém? Amém, irmãos? Em 2 Timóteo fala sobre isso, sobre as falsas doutrinas, os falsos profetas que e muita gente às vezes anda à procura
de querer encontrar algo em que se possam segurar, mas deixam-se cair nesses erros desses falsos profetas. Então temos que ter cuidado. Em 1 de Pedro 2, o verso 5, se eu não estou em erro, usei esta mesma escritura a semana passada, diz assim, eu vou ler da Bíblia, mas está aqui esta. Vós também, como pedras vivas, note, somos pedras vivas, falamos sobre isso a semana passada, amém? Sois edificados como casa espiritual. Nós somos edificados, nós somos casa espiritual de Deus, amém? Então temos que ter um bom fundamento, amém? Com o propósito, note, de serdes o quê? Sacerdotes santos. E falamos a semana passada, nós precisamos ser sacerdotes para este povo, para que este povo possa vir a conhecer e provar que Deus é bom e que Deus é um Deus de misericórdia e graça. Amém? Precisamos. Então, a propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Assim sendo, diga mesmo assim, eu sou uma pedra viva, sou uma casa espiritual do meu Deus, eu sou sacerdote do Deus vivo, e como pedra viva eu reconheço qual é o tipo de material com que eu a estou a edificar. Amém? Temos que reconhecer que tipo de material é que eu estou a edificar. É com a palavra de Deus, amém? Sendo firmes na palavra de Deus, confiantes em Jesus como rocha da nossa salvação. Sabem, em Tiago 4, do verso 1 ao verso 4, não vamos ler, mas se os irmãos lerem o capítulo todo, é interessante, amém? Até ao verso 16 ou 17, se eu não estou em erro, mas não vamos ler por falta de tempo, amém? Mas Tiago 4, verso 1, começa por dizer assim, de onde vos vêm as batalhas? Outras Bíblias dizem, de onde vos vêm as guerras, ou as lutas, ou as contendas, amém? E os desentendimentos que há entre vós, de onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de nós, ok? Verso 2 até o verso 4. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Verdade, há muita gente que mata e faz não sei quantos, mas depois não consegue aquilo que quer, não é? Olha, a gente vê o caso da Rússia, o que ela fez ali à Ucrânia, não estou a tomar partidos, amém, mas o que ela fez é horrível, amém? Então nós vemos, quer dizer, fez tanta coisa, para quê? Porém, desculpem, não conseguis obter o que desejais, viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis, não pedimos corretamente, não é o que diz a seguir. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada. Motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos próprios prazeres. Ainda falta 4. Adúlteros, ou não estáis cientes de que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, não deve ser nada bom ser inimigo de Deus. Não deve ser nada bom. Amém? Por isso vamos lá ver. Não permitam que Satanás vos engane, entretenha com os seus joguinhos, a dizer, não faz mal, não precisas de ir à igreja, não precisas orar. Cuidado, não entrem nesses joguinhos dele. Ele pode fazer parecer que tudo é inocente, mas o desejo dele sempre foi e sempre será o de nos contaminar e levar a cair em erro e no pecado. Sempre foi isso, o desejo dele é isso. Ele não quer que a gente seja salvos, ele não quer isso, amém? Então, ainda que a nossa casa espiritual se pareça muito com a casa de Jonas, barriga do peixe, ok? Lembrem-se que esse peixe não teve poder para digerir o profeta, ele não conseguiu. Por quê? Porque ele era um osso duro de roer, ok? Ele desobedeceu a Deus, mas ele provou, amém? Que desobediência a Deus não leva muito longe.
Ok? E nós temos que entender isso. Nós muitas vezes estamos em problemas, em lutas, em dificuldades, porque a gente quer fazer as coisas à nossa vontade. A gente acha que Deus se enganou. Deus enganou-se, não era bem assim que devia ser. Vou fazer a minha maneira. A gente engana-se. Verdade ou não? Vamos parar onde não devemos. Onde devemos ter cuidado. Não deixem que o mundo vos engane. Não deixem que os prazeres do mundo, da carne, vos enganem. Amém? Porque o mundo tenta nos engolir com os seus desejos e paixões. Mas fiquem firmes em Deus. Perseverem na fé. Amém? Lutem como bons soldados que sois de Jesus Cristo. Amém? Somos soldados de Jesus Cristo. Não permitam, amém, que o inimigo vos leve para maus caminhos. Amém? A verdade é esta, ainda que estejam na maior fossa, no maior problema, amém, na maior fossa, desonramos a Deus se tomarmos como garantida a promessa, se não tomarmos como garantida a promessa, amém, de Deus que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar a enfrentar uma luta, mas eu posso vencer essa luta por causa daquele que me fortalece para vencer essa luta. Amém? Em Romanos 8:37 diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem foi que nos amou? Está no verso 32 de Romanos, que diz: aquele que nem o seu próprio filho poupou. Seu próprio filho. Deus não poupou. Não poupou o seu próprio filho. Amém? Mas o entregou por amor a nós. Ele o entregou por amor a nós. Amém? E por isso, vocês acham que Deus, se deu o seu filho, não nos dará também aquilo que nós necessitamos e precisamos? Não nos dará ajuda nessa luta? Claro que dará. Ele estará presente. Amém? Em Tiago 1, o verso 13 e 15, as pessoas às vezes dizem assim: estou a ser tentado por isto e por aquilo. Mas notem, a tentação nunca vem de Deus. Então, em Tiago 1, verso 13 a 15, diz assim: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado por mal. Deus é bom e Ele não pode ser tentado por coisas más. Ele nunca será tentado por coisas más. Amém? Então, não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Deus não tenta ninguém. O verso 14: cada um, porém, é tentado, note, pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. O verso 15: em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. Gera a morte. Amém? Às vezes nós damos lugar a certos prazeres, certas coisas, depois nós admiramos, estamos doentes disto, geramos. Aquele pecado fez com que gerasse morte em alguma coisa. Amém? Às vezes são tecidos, às vezes são órgãos do nosso corpo. Algo vai acontecer. Irmãos, entendem? Selem as janelas do vosso coração com oração. Lutem diariamente contra pensamentos negativos. Não aceite pensamentos negativos. Deus olha para si e vê-me a mim com pessoas com potencial, pessoas capazes de fazer, pessoas bondosas, pessoas justas. Fomos justificados por Jesus. Somos justos. Deus vê-nos assim dignos. Nunca aceito pensamentos negativos que digam que você não presta, não vale, nunca aceito nada, não consegue. Consegue. Nós tudo podemos em Cristo Jesus. Amém? Por isso, leve todos os pensamentos negativos, leve-os cativos à obediência de Cristo Jesus. Leve-os cativos. Se a vossa língua é difícil de controlar e do mar, amém? Imaginem a vossa mente. Imagina, esta é bombardeada diariamente, a nossa mente está a ser bombardeada. Nós abrimos a televisão, abrimos a internet, a nossa mente começa a ser bombardeada com tantas ou notícias, ou acontecimentos, ou que não sei o quê. Nossa mente está constantemente a ser bombardeada. Amém?
Desejos carnais, e por causa disso, às vezes, desejos carnais, amém, se manifestam. Eu vou mais rápido até com o enxame da abelha furioso. Esses pensamentos, esses desejos começam a nos rodear. Por vezes, posso dizer, a cada picadela, que se nós não tivermos um bom fundamento na palavra, aterramos de nariz nessas tentações, nessas coisas. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. O segredo sempre é pedir a Deus para nos ajudar a controlar os nossos pensamentos, fazendo a nossa parte de renúncia, levando esses pensamentos negativos, amém, esses pensamentos tentadores, levando os cativos à obediência de Cristo Jesus. Amém. Em Salmos 37, 23 diz o seguinte, Salmos 37, 23 diz o seguinte: o Senhor, eu vou ler, podem ler ali, o Senhor dá passo firme e certo ao homem bom. Ali diz, o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. O meu diz, o Senhor dá passo firme e certo ao homem bom, tem prazer na vida de quem é justo. Isto é a tradução da Bíblia Viva. Amém? Tem prazer na vida de quem é justo. E nós somos justos ou não? Amém? Então, e Deus guia os nossos passos. Amém? Deus guia. Como é que nós nos sentiríamos se, como pais, amém, uma enchente, por exemplo, se levantasse, um problema qualquer se levantasse contra a nossa casa, e ao vermos o nosso filho encurralado, lá num lado qualquer encurralado, estendíamos a mão para ajudá-lo, para tirá-lo daquela situação grave, amém, estendíamos a mão para o ajudar, mas eles por teimosia diziam assim, não, eu não preciso de ajuda, eu saio daqui sozinho, amém, eu saio daqui sozinho. Vocês ficariam tristes, desgostosos e às vezes até irritados. Amém? Verdade ou não? Estão a ver ele em perigo e ele a querer resistir. Sabe, é isso que o nosso Pai Celestial por vezes sente conosco. Ele sente isso conosco, amém? Quando ondas de tentação, de emoções descontroladas nos tentam envolver e nós recusamos aceitar a ajuda de Deus através de Jesus Cristo. Ele deu-nos tantas promessas e a gente parece que ignora as promessas que Ele deu. Mas ainda estão comigo? Nós parece que ignoramos, amém? A palavra diz uma coisa e nós estamos a pensar, não é bem assim. Parece que a gente... Eu lembro-me uma vez eu estava em Coimbra, estava lá sentada na cama, estava a orar, foi uma manhã, e de repente Deus abriu uma visão e eu vi uma cadeira ao meu lado e eu sabia que não tinha ali nenhuma cadeira. Eu estava com os olhos fechados, mas eu sabia que não tinha ali nenhuma cadeira daquele lado da cama. E eu vi alguém sentado naquela cadeira e naquela cadeira eu ouvi uma voz falar para mim e essa voz dizia assim para mim: tem a minha palavra como credível, a minha palavra é verdadeira, eu sou a palavra. Eu fiquei tão emocionada e nunca mais me esqueci. Por isso é que quando eu oro, quando vocês ouvem-me sempre, quando eu começo uma pregação, eu digo, tu e a palavra são um. Para mim, Deus e a palavra é um e não há mais nada a dizer. Amém? Eu honro Deus na palavra e ponto. Amém? E eu lembro-me daquela visão, eu fiquei tão emocionada. Amém? Meus irmãos, nós não podemos recusar a palavra de Deus, seja em que situação for. Ela é verdadeira, é genuína. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, amém? Ele é a verdade e a palavra dele é verdadeira. Ele e a palavra são um. Então tenham essa palavra de Deus como verdadeira nas vossas vidas, seja que situação for. Ela é verdadeira e ela vai produzir, se nós continuarmos firmes na luta, firmes na nossa fé. Amém? Aleluia. Em Provérbios 16, 3 diz assim, em relação a isso, fiquem firmes na palavra, na eficácia da palavra. Provérbios 16, verso 3, diz assim, e eu vou... A minha desconfia, amém?
Aqui diz, consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Eu vou tentar ler da minha e vou tentar acrescentar umas palavras para vocês entenderem. Diz assim, confia ao Senhor as tuas obras. Que obras? Os teus problemas, as tuas ansiedades, as tuas frustrações, amém? Confia ao Senhor as tuas obras, todas essas situações, confia nele nessa situação, amém, seja doença, seja de enfermidade, seja problema financeiro, seja de família, confia nele, entrega a ele esse problema, essa ansiedade, e note, e os teus pensamentos serão estabelecidos, ou seja, se nós confiarmos, amém, verdadeiramente no Senhor, vai haver, nossos pensamentos vão ser pensamentos de paz, vão ser pensamentos de gozo, vão ser pensamentos seguros, de segurança em Deus. Nós não vamos duvidar da segurança de Deus. Estão comigo? Ponham um guarda à volta dos vossos sentidos, pois Satanás vai tentar, através deles, pelo ouvir, pelo falar, amém, pelo ver, amém, ele vai tentar minar as nossas vidas através dessas áreas. Ar poluído corrompe tudo à nossa volta. Se nós estivermos num lugar que o ar é corrompido, nós vamos sentir mal, amém? Assim também o inimigo tenta corromper, amém? Com coisas que a gente possa ver, amém? Com coisas que nós possamos ouvir, até cheirar, ele tenta nos corromper, amém? Tenta corromper o nosso corpo para levar o nosso espírito a descair-se, amém? Pensamentos carnais levam-nos à cegueira espiritual. Sabem, toda a criação tem um regime de alimentação. Toda a criação tem um regime de alimentação própria. Por isso nós sabemos que o leão come carne, não come erva. Verdade ou não? O leão não come erva, amém? Mas come carne. Nem o cavalo come carne, mas come erva. Assim entendam que o que é comida para o coração carnal é veneno para o coração espiritual. Ok? O que é saboroso para o espiritual é desagradável para o carnal. Vocês já notaram que às vezes nós queremos orar, ler a Bíblia e não sei o quê, mas o nosso coração está-nos a dizer assim, está a dar aquele filme, aquela novela, vai ter aquele desporto, vai ter aquela festa. Nós escolhemos para aquele lado. O nosso coração escolhe aquele lado. Amém? Enquanto o Espírito começa a dizer, não, tira tempo com a palavra, festeja comigo. Não festejes com o mundo, festeja comigo. Diz, mas estão comigo? Sim, essa é a nossa luta. Não estou a falar da luta contra as hostes espirituais também do mal. Não estou a falar nisso, estou a falar hoje de uma luta interior entre nós, amém? Que são reais. Falo de uma luta de negação dos nossos próprios desejos, amém? Coisas que às vezes a gente se esquece de falar. Nós pensamos que a nossa luta é só contra o Satanás, o diabo, e não sei. Não, a nossa luta, na maioria das vezes, tem a ver conosco, com nós próprios. Rejeitem em si todo o tipo de alimentação que nos pode envenenar e contaminar espiritualmente. Reconheçam as vossas fraquezas, coloquem aos pés do Senhor, orem, jejuem, meditem, tirem tempo com a palavra para ouvir, tirem tempo para vir à igreja. É importante vir à igreja. Muitas pessoas pensam, não, temos a internet agora, o YouTube, vemos. Não, Deus quer a família junta, unida. A família é para estar junta e unida. Amém? Pensamentos pecaminosos e negativos, levem, meus irmãos, isso volto a dizer, cativos à obediência de Cristo Jesus, de acordo com aquilo que diz 2 Coríntios 10, verso 4, se vocês estiverem a tomar nota. Lembrem-se que a palavra de Deus é a nossa arma de ataque. A palavra de Deus é a nossa espada. É a nossa espada, amém? Certifiquem-se que a vossa luta não é contra o próximo. Nunca tentem lutar contra o próximo, com o seu familiar, amigo ou irmão em Cristo. Podes lutar com Deus, mas nunca contra Ele. Podemos lutar com Deus, mas nunca contra Ele. Amém? A favor dEle, para que Ele nos abençoe.
Sim, com ousadia, vamos nos chegar a Deus e não largar, ficar ali, Senhor Deus, eu vou confiar em Ti, eu não vou largar, tal como aconteceu, amém, com Jacó. Ele ficou ali, ele lutou com Deus. A Bíblia diz em Gênesis 32, o verso 26, vou ler só o verso 26 e 28, só para os irmãos se lembrarem, amém? Fica ali, fiquem com Deus, às vezes temos que ficar com Deus, a insistir. Deus, Tu dizes, buscai-me, e nós vamos buscar a Deus até obtermos a resposta, amém? Vamos ficar firmes na palavra. Foi o que aconteceu aqui. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Que história é esta? Jacó que lutou com Deus. Amém? Que lutou com Deus. Por quê? Porque queria a bênção de Deus. Amém? Note, eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. E o verso seguinte: ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó. Respondeu ele. E depois verso seguinte, eu não disse ao 28, disse. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. Ok? Então Deus quer muitas das vezes que a gente fique ali, amém, firme com a palavra de Deus. Senhor, a Tua palavra diz isso. Vamos fazer uma luta espiritual, mas é uma luta com Deus, confiando na Sua provisão inteiramente. Amém? Aleluia. Sejam, então, meus irmãos, e estou a terminar, bons soldados de Cristo. Não se embaraçem com os negócios desta vida. Não se embaraçem com as coisas do mundo. Amém? Amém. Mas como um bom atleta, corram com perseverança a carreira que vos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Olhem para Ele. Amém? Desenvolvam os vossos músculos espirituais com a palavra de Deus. Amém? Desenvolvam declarando a palavra de Deus diária nas vossas vidas. Corram a carreira até alcançar o prémio. Foi isso que Paulo fez. Correu a carreira. Amém? A Bíblia viva, em Hebreus 10, versos 35 e 36. Eu vou ler da Bíblia viva. Os irmãos podem seguir ali. Não sei se é a Bíblia viva. Amém? Hebreus 10, 35 e 36 diz assim: haja o que houver, não deixem desfalecer esta confiança feliz no Senhor. Não deixem desfalecer. A confiança é uma confiança feliz. Note que diz que é uma confiança feliz. Como é que diz ali? Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. É o 35, pois ela está no 36, desculpe. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Aqui, esta tradução da Bíblia Viva diz: haja o que houver, não deixem desfalecer essa confiança feliz no Senhor. Ou, em outras palavras, não deitem abaixo o fundamento que já foi colocado na vossa vida, que é Cristo, a rocha da vossa salvação. Amém? Lembrem-se, continuando, lembrem-se da recompensa que vocês têm. É mister que continuem a fazer com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem que Ele faça por vocês tudo quanto vos prometeu. E nós queremos que Ele faça por nós tudo quanto Ele nos prometeu na sua palavra. Verdade ou não? Queremos ou não queremos? Amém? Então, por isso, vires para o seu irmão novamente, ou a sua irmã, dê um sorriso lindo. Amém? Diga assim: nesta luta serás sempre um vencedor, se não desfaleceres. E se precisares de ajuda, eis aqui a minha mão para te ajudar e apoiar. Amém?
Para os irmãos também em casa, eis aqui a nossa mão, a nossa oração por vós, em nome de Jesus. Amém? Não desfaleçam. Amém? A vitória é certa. Deus prometeu. Ele é por nós e nunca contra nós. Amém? Deus os abençoe. Cá estaremos de volta no domingo então. Uma semana abençoada para todos vós. Amém? Aleluia. Se alguém precisar da oração, estamos aqui.